Gravando. Bom, então vamos resolver mais um exercício de física agora aqui, um da FUVEST. Então observe aí o desenho e veja, para um teste de controle foram introduzidos 3 amperímetros ideais, A1, A2 e A3, em um trecho de um circuito entre M e N, por onde passa uma corrente total de 14 amperes, indicada pelo amperímetro A4. Neste trecho encontram-se 5 lâmpadas interligadas como na figura, cada uma delas com resistência invariável, R. Nessas condições, o amperímetro A1, A2 e A3 indicarão, respectivamente, as correntes I1, I2 e 3 com valores aproximados D. Então, vamos observar melhor essa ligação aqui. Veja bem como é que ela funciona. A corrente entra ali pelo ponto I, 14 ampere, né, no ponto M, e ela se divide quando chega aqui no ponto 1. Observe que tem duas situações ali, que é o ponto 1, porque o ponto, entre esses dois pontos que aqui aparecem, não muda, não tem nada no meio. Então, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 1. Essa malha toda aqui, essa região toda aqui é o ponto 1, até chegar em algum obstáculo. No caso, até o amperímetro 1, até o amperímetro 3, até a lâmpada, é tudo ponto 1 aqui. Então, quando a gente fala em ponto, a gente imagina um ponto só, mas não é somente aquele ponto, né? Na verdade, é toda uma região que representa esse ponto. Então, continuando. Então, a corrente I1, ela se divide aqui, vem no ramal 1, passa no perímetro 1, vai passar em 2 lâmpadas e depois vem para cá. Então, vamos lá. A corrente I2, nessa divisão, ela também vai passar numa lâmpada só e vai para o amperímetro 2. E temos uma corrente I3 que vai passar no amperímetro 3 e depois ela vai seguir o seu caminho, vamos percorrer. Então, observa lá, a corrente I1 vai passando automaticamente até aquele ponto onde ela vai encontrar com a corrente 2. Veja, ali é o ponto 2 e ela prossegue para dar saída. A corrente 3, por sua vez, ela divide em 2 ramos, passando um em cada lâmpada diferente. Observa que elas juntam aqui, isso quer dizer que essas 2 lâmpadas da corrente 3, elas estão em paralelo. Essas 2 lâmpadas do ramal 1 estão em série. E aqui no ramal 2 só tem uma lâmpada. Então, vamos modificar esse desenho para vocês entenderem melhor. Está aí, ó, a corrente chegando no ponto 1 e fazendo 3 derivações, para o I1, para o I2 e para o I3. Deixa eu voltar porque ter que editar esse vídeo. Isso. Então, I1, vou voltar do início aqui de novo. Então, vamos à próxima. Nesse slide, a gente vai ver, então, a corrente I1 chegando, a corrente total chega no ponto 1 e ela vai fazer 3 derivações, I1, I2 e depois ela vai para o outro amperímetro, que é o I3. Então, ela deriva nessas 3 e olha lá, a primeira corrente I1 ela passa em 2 lâmpadas em série, a corrente I2 passa somente em uma lâmpada e a corrente 3 divide em 2 lâmpadas em paralelo, todos eles se juntando depois no ponto 2. E vai sair lá para o amperímetro 4, que mede 14 amperes. Então, trocando o valor das resistências por R, ou de cada lâmpada, temos aí que lá em cima ficaram em série 2 lâmpadas, ficou 2 R's, e na parte de baixo vai ficar R sobre 2. Tem que lembrar que a gente tem que fazer o paralelo, e quando a gente tem 2 resistências iguais, a gente divide por 2 o valor. Se for 3 resistências iguais, divide por 3, assim sucessivamente. Vamos puxar o desenho para cima, mas vamos fazer o equivalente de toda essa malha daí em paralelo. Então, lembrando a equação que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, colocamos lá o valor de cada resistência. Então, 1 sobre R equivalente ficou 1 sobre R, mais 1 sobre 2R, mais 1 sobre R sobre 2. E temos que fazer a soma de tudo isso aí. Logo, a soma vai ficar... Temos que tirar o mínimo comum, mas para tirar esse mínimo comum, lembra que nós temos aqui, olha lá, o R sobre 2, então dentro de uma fração que divide, vai para cima. Portanto, ele vai ficar
como 2 sobre R. Tirando o mínimo comum, a gente sabe que o mínimo comum é 2R, então vamos fazer a conta aqui. 2R dividido por R vai dar 2, 2 vezes 1, 2. 2R dividido por 2R dá 1, 1 vezes 1, 1. 2R dividido por R vai dar 2 também, e vai dar 4 aqui. Então, ficamos com essa soma, 2 mais 4 mais 1, que vai me dar 7. Então, 1 sobre R equivalente é 7 sobre R2. Logo, R equivalente é 2R sobre 7. Então, o que a gente fez aqui? Nesse momento, a gente pegou todas essas resistências aqui e tiramos o equivalente. Todas essas resistências equivalem a 2R sobre 7. É um problema genérico, ele não tem valor de resistência, ele fica um pouquinho mais complexo de você entender. Esse é um exercício da FUVEST, mas já caiu algo parecido no Enem também. Então, vamos aqui, dando prosseguimento. Tenho essa resistência equivalente. Como é que eu vou achar a corrente? Usando a lei de Ohm, V igual a RI. Para achar a corrente, então, tem que saber a voltagem. Então, a voltagem que vai ser apresentada aqui entre o ponto MN, olha só. Para achar a corrente, eu vou ter que primeiro achar a voltagem, a tensão que está aplicada entre o ponto MN, que é esses dois pontos aqui. A corrente que passa é 14 amperes e a resistência é 2R sobre 7. Simplificando ali o 14 com o 7, vamos ter 2 e a voltagem é 4R. Veja, esse R ali é um valor de resistência. Ele não é uma unidade, ele não é nada ali. É um valor de resistência genérico. R podia ser um volt, 1 ohm, 2 ohm, 10 ohms, 1 kΩ, não importa. Sei que a voltagem está em função de R. 4R volts, se a gente quisesse colocar assim a sua unidade. Bom, mas agora eu descobri a voltagem, que é aplicada em todo o circuito. Essa voltagem daí é aplicada nesses dois pontos. Portanto, agora eu quero saber como é que eu vou achar a corrente. Também a lei de Ohm eu vou usar ali. Tem a voltagem e eu sei que corrente é voltagem sobre resistência, tensão sobre resistência, de acordo com a lei de Ohm. Então, corrente 1 seria a voltagem dividido por R1. Corrente 2, voltagem sobre R2. Corrente 3, voltagem sobre R3. A voltagem é 4R dividido por 2R, esse é o I1. No I2 é 4 sobre R, porque no ramal 2 a resistência é somente R. E 4R é a minha voltagem. E no I3, a voltagem sendo 4R dividido por R sobre 2, que é a minha resistência equivalente do ramal 3. Então, vamos substituir. O primeiro fica 2A, 2 amperes. Por que fica 2 amperes? Porque é 4R dividido por 2R, R com R vai cortar, 4 dividido por 2 é 2. Então, fica 2 amperes. Na corrente 2, nós temos 4R dividido por R, que vai dar 4 amperes. Se você não quiser, no momento da prova agora, eu não quero fazer mais contas. Eu sei que a soma das três correntes tem que dar 14. Então, você pode usar esse artifício, pega 14, tira 4, tira 2, vai sobrar 8. Mas estamos lá. Como o R sobre 2, o 2 vai passar para cima, eu vou ter 2 vezes 4R dividido por R. R corta, vamos ter o quê? 8 amperes. E veja que a soma 8 mais 2 dá 10, com 4, 14. Tem que fechar. Se não fechar, o exercício está errado. Portanto, a letra correta do nosso exercício, como está lá, corrente I1, 2 amperes, corrente 2, 4 amperes e corrente 3, 8 amperes, é a letra C. Ok? Então, vamos para um próximo exercício.